Capítulo 3. O tempo passou e o rei Xerxes colocou Amã, o Amalequita, no cargo de primeiro-ministro em seu reino. Ele deu ordem também para que todos em seu palácio se curvassem diante de Amã. Toda vez que Amã passasse, essas pessoas deveriam se curvar diante deles, tá? Mordecai, o tio de Esther, ele estava ali trabalhando para o rei. Lembra que no capítulo anterior ele ajudou o rei com Bigtan e Teres naquela trama daqueles dois eunucos, né? E então o rei havia feito um convite para que Mordecai trabalhasse também em seu palácio. E ele estava ali trabalhando no palácio. Só que Amã é judeu e Amã é um amalequita, tá? Depois eu vou seguir e explicar melhor para vocês sobre essa rincha aí entre esses dois povos. Quando Amã soube que Mordecai não se curvava toda vez que passava, Mordecai disse aos seus colegas que não se curvava porque tal postura cabia somente a Deus e não ao homem, né? E outra porque também ele era judeu. Mordecai havia dito isso justamente para dar exemplo às outras pessoas. Quando Amã soube que Mordecai não se curvava, ele planejou a morte de Mordecai. E não somente a morte de Mordecai, mas a morte de todos os judeus que haviam em seu reino, tá? No ano 12, então, do reinado de Xerxes, Amã ordenou que tirassem sorte para decidir qual seria, né, o dia e o mês em que os judeus seriam todos mortos. Não somente Mordecai, mas todos os judeus seriam mortos. Chamavam isso de Pur, né? Em persa, Pur significa sorte. Por isso que daí vem o nome de Purim, da festa de Purim, que é comemorado em fevereiro do nosso calendário gregoriano. Então chamado de Purim. Então foi sorteado neste dia 13 do 12º mês, o mês de Adar até então, né? Amã foi falar com o rei, né? E disse, né, por todas as províncias do seu reino, há um povo espalhado que não seguem as suas leis, ó rei. Seguem leis diferentes das do Senhor. E o pior, ó rei, é que eles não obedecem às suas ordens. Isso foi o que Amã disse para o rei, né? O Artaxerxes, ou Assuero, né? E Amã veio com essas palavras justamente para convencer ao rei de que havia um povo pré-estabelecido ali entre as suas províncias que não seguiam as leis do rei e desobedeciam diretamente assim o rei, né? Amã disse para que não convém que o rei pudesse ser conivente com essa situação e deveria sim então propor algo para que pudesse exterminar essas pessoas. Isso foi o que Amã disse para o rei, né? Se o senhor quiser, segundo Amã, dizendo para o rei, assine, né, um decreto ordenando que eles sejam todos mortos, né? E eu pagarei as despesas, né, com todo esse trabalho, né? Então o rei disse, fique com o seu dinheiro e essa gente eu entrego nas tuas mãos. Faça com eles o que quiser. Com a aprovação do rei, Amã então começa a agir, a bolar o seu plano. Então no dia 13 do primeiro mês, Amã mandou chamar os secretários do palácio, ditou a ordem, matem todos os judeus, sem dó nem piedade, num só dia, o dia 13 do mês de Adar. Ele ordenou que fosse traduzida, né, para toda a língua falada no reino, e Xerxes deveria, então, colocar o seu anel sinete e entregar então para as pessoas que faziam os correios, né, que enviassem esse decreto a todas as províncias, em todas as línguas faladas no reino, de que no dia 13 do 12º mês exterminariam todos os judeus que morassem e estivessem pré-estabelecidos ali na província do rei. Bom, enquanto a confusão ali se espalhava, né, pela cidade com essa notícia, Amã e o rei se reuniram para quê? Para beber. Bom, o que isso para nós não é tão distante, né? Nós estamos lendo uma história aqui milenar de um povo que foi julgado, que foi estabelecida uma data para que fosse exterminado, né? A gente sabe na nossa história que isso não somente aconteceu com o povo judeu durante o período dos persas,
mas uma história recente, né, com os nazistas, enfim, por toda a história da dispersão judaica, por que nós conhecemos como história, o povo judeu vem sofrendo todas essas perseguições. E não distante também para nós, né, como isso acontece no nosso dia a dia. Governantes, pessoas que muitas vezes colocam-nos medo e dão notícias, né, para o povo, amedrontando ao povo, criando situações para que o povo possa ter terror, né? Imagine uma notícia como essa se espalhando pela cidade, imagine as pessoas confusas, as pessoas com medo, as pessoas pensando no como será o seu amanhã, e os governantes lá bebendo, comemorando e se alegrando com uma situação como essa. Então a gente vê que isso não é diferente dos nossos dias atuais, isso não está distante de nós, e nós, como servos de Deus, temos que estar de olho nessas coisas, temos que prestar atenção muito nessas coisas para que a gente não venha sofrer o que o povo judeu sofreu no passado. Nós temos que ter isso em mente e buscar sempre o que? A melhora, sempre buscar a nossa melhora, sempre buscar, colocando numa sociedade em que há democracia, colocar pessoas ali que representam o povo de Deus, pessoas que estão ali e principalmente, né, o trabalho em comum entre nós, povo, entre os governantes, em todas essas pessoas. A gente tem que fazer sim a nossa parte, sendo o exemplo para as outras pessoas e buscando e cobrando das autoridades o exemplo também. Por isso que é importante o Estado e eu vou dizer religião, para o entendimento em comum, tá? Estarem andando juntos, né? Isso não distante na época dos reis. Os reis também faziam, vou pegar exemplo de Davi, que era rei e sacerdote, ou seja, essas coisas estão ligadas, então nós temos que estar observando todas essas coisas e buscando o bem comum a todos os nossos irmãos. Isso não é distante dos nossos dias. Vejam que em nenhum momento é citado o nome de Deus, em nenhum momento as pessoas começam a falar, olha, e agora? O Senhor irá nos salvar? Em nenhum momento, né? A mensagem, né, que foi dada pelos sátrapas, pelas pessoas que faziam um correio, sobre o decreto do rei, fez com que a confusão se espalhasse. Então a gente não vê o nome de Deus aqui, nós não vemos as pessoas buscando a Deus, pelo menos por enquanto, né? Nós não vemos essa situação ocorrendo aqui no livro de Esther. Bom, caso vocês não saibam, né, os nomes aqui do calendário hebraico, eles vêm, né, dessa mitologia persa, babilônica, né, os deuses babilônicos. E, infelizmente isso infiltrou, né, na comunidade judaica. Bom, graças a Deus, Deus separou essas pessoas, Deus deu a essas pessoas a oportunidade de se arrependerem, e Deus sim cumpriu a sua palavra e trouxe essas pessoas de volta para a terra prometida. Só que há uma situação muito importante. Os nomes dos meses do calendário hebraico são nomes provenientes de deuses babilônios. O nome de Esther também é uma derivação, né, transliteração do nome de Ishtar, uma deusa babilônica. Marduk também provém dali de Mardoqueu. Ou seja, o povo judeu, eles estavam imersos nessa cultura pagã, e Deus disse, né? Está lá em Deuteronômio, quando as pessoas se esquecerem de Deus, Deus ele retiraria a sua face da presença do seu povo, né? E o que a gente vê acontecendo é justamente isso, o povo buscando o seu bel prazer, andando conforme a sua própria vontade, exercendo o seu livre-arbítrio de não seguir os costumes, ensinos de Deus e fazendo a sua própria sorte. Bom, graças a Deus, Deus é tão misericordioso que perdoou essas pessoas e deu uma nova oportunidade. E nós continuaremos aqui o nosso estudo.